Foi bem rápido. Já estamos de volta. Vamos dar continuidade, professor? Sim, vamos lá. Há alguma diferença, professor, entre o espiritismo e o espiritualismo? Depende de quem olha, depende da ótica. Porque espiritismo e espiritualismo não são o mesmo vocábulo. Embora eles, na sua essência, de uma forma geral, expressem a vida espiritual, a relação do entendimento sobre o espírito. Mas o espiritismo, este codificado por Allan Kardec, ele traz uma simplicidade aliado ao princípio científico, e o princípio científico segue normas, seguem as regras. Você não irá apresentar uma tese de defesa do seu cliente no tribunal do júri falando de verduras, falando de estrelas. Você tem que ter conhecimento científico das leis. Você não irá, como médico, fazer uma cirurgia levando uma máquina de costurar tecido para costurar o paciente. É necessário ter conhecimento científico para aquela situação. Criei essa analogia para dizer que, então, que o espiritismo possui essa investigação científica e fala dos espíritos, da comunicabilidade do espírito, como que se dá. E aonde se vê o espiritismo? Nas casas espíritas, nos centros espíritas. Como que eles procedem, o que é feito lá. Lá tem as palestras espíritas, tem os estudos doutrinários sistemáticos, existe a evangelização infantil e adulta, existe a campanha Alta de Souza, em que busca-se alimento da comunidade para entregar para os mais carentes, além de outras campanhas da caridade. E existe uma reunião fechada, onde vão somente convidados ou pessoas encaminhadas, que é as reuniões de desobsessão. Tudo isso é previsto numa legislação, dentro da doutrina, codificada por Allan Kardec. Então, esse é o espiritismo. E a espiritualidade? Espiritualismo. O espiritualismo vem somente com uma instrução dos espíritos. Hoje já existe compêndios teóricos a respeito de outras reuniões espiritualistas, tal qual a Umbanda, que inclusive vale lembrar que nós estamos no mês de maio e o dia 13 de maio, em relação à Umbanda, nós sabemos sobre os pretos velhos, que são aqueles que foram sofredores no passado, dia 13 de maio, dia que se comemora a libertação dos escravos. Então, antes eles se reuniam nas senzalas, usavam, como usa até hoje, tambores, atabaques, outros instrumentos de percussão que fazem vibrar as sintonias e as incorporações, os espíritos que se aproximam para nos orientar a todos nós. E antes era nessa ritualística que era desenvolvido, não existia nada compilado, não existia existia sim a ritualística, mas ela não estava escrita.
Eram ali os espíritos que se determinavam. Falava com os espíritos, com os desencarnados. Percebe como é próximo espiritismo e espiritualismo? Existem outras seitas que são menos bem vistas? Claro que existe. Feitiçarias e tal, e que não é nada moderno. Isso já vem de milênios e milênios, já vem de antes de Cristo. Como Moisés, está lá na Bíblia, não proibiu que falassem com os espíritos? Ora, se há proibição, é porque há possibilidade de existência. Nenhum de nós vamos estar numa estrada e vermos uma placa proibido andar 800 km por hora. Ora, não vamos ver isso porque não tem carro que chega a esta velocidade. Então não há de se proibir algo impossível. Agora, então quando diz não fale com os espíritos, porque se não existisse essa comunicação, não, sem comentários, não precisa comentar. Nós não vamos comentar o inexistente. Nós não vamos proibir o inexistente. Então, quando Moisés diz para que não falem com os espíritos, é porque já sabia que existia esta comunicação. Tanto é que ele se comunica com o Espírito ou com o enviado de Deus para receber os 10 mandamentos. Então há essas sutis diferenças, mas são diferenças que às vezes o Espiritismo não quer comentar a respeito de seitas espiritualistas porque entende que não queira perder tempo com aquilo que o Espiritismo não se dedica a estudar. E o espiritualista, ele estuda também o Livro dos Espíritos, estuda também o Livro dos Médiuns, estuda também no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se nós nos engessarmos muito, se a gente se prendermos a dogmatismo, aquela coisa, não, isso aí está fora da vírgula e tal, nós vamos perdendo adeptos, nós vamos nos engessando. É o que muitas vezes vem acontecendo com centros espíritas, com reuniões muito esvaziadas por causa de muitas exigências. Já presenciamos em centros espíritas dizer: você não pode ler tal livro, porque o livro não foi considerado pela sociedade que dirige o espiritismo como um livro espírita, é um livro espiritualista, você não pode ler. A gente tem obrigatoriamente, neste momento, que dar um salto maior sobre todas as coisas e perguntarmos para nós mesmos: o que foi que Jesus condenou? O que foi que o idealizador do planeta Terra proibiu-nos de fazer? Nos alertou sempre para que não errássemos, que não pecássemos. O que é pecado, vale a pena repetir. Pecado em hebraico quer dizer errar o alvo. E qual é o alvo? Seguir o caminho que nos leva a Deus. Então, que não nos equivocássemos. Não diz, não faça isso. Ele diz, não volte a pecar, ou seja, não volte a errar o alvo, a lei divina, mas não faça a oração dessa forma, não faça isso, não faça aquilo.
As pessoas, deixem as pessoas, se elas não cometerem crimes, leiam, investiguem, porque para chegar a ter 1090 perguntas no Livro dos Espíritos, você acredita que foram só 1090 perguntas e 1090 respostas? Você acha que não houve perguntas que foram descartadas, que não houve respostas que foram descartadas? No próprio livro diz: como é que eu vou saber se a mensagem do Espírito é boa? E o Espírito da Verdade diz: pelo teor da mensagem. Ou seja, quem é que vai fazer a seleção? Aquele que está trabalhando com. É aquele que está no processo investigativo. Então, leia, trabalhe, mencione, tenha fé, estude para poder avançar. Professor, na Bíblia fala alguma coisa sobre o espiritualismo ou o espiritismo? Fala. Uma delas eu acabei de dizer aqui, a respeito de Moisés trazer essa ideia de não fale com os espíritos, né? Mas depois Jesus fala com Moisés em espírito, lembrando daquela transfiguração que ele fala com Moisés e com Elias. Mas tem uma parte aqui que eu até escrevi que vale a pena ler. Deus preveniu os filhos de Israel para não se desenvolverem com o espiritismo, juntamente antes de entrarem na terra prometida de Canaã. Em Levítico 19, capítulo 19, versículo 31, é enfático em dizer, abre aspas, não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis, para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja que interessante essa chamada de atenção. Ele fala, tá vendo? Está escrito lá na Bíblia, nós não podemos fazer. Nós não nos engessamos. Nós temos que entender a evolução dos povos. Há quantos milênios aqueles homens vinham escrevendo, vinham falando, vinham sendo gravados, e depois veio o avanço em cada época, em cada etapa, em cada lugar do mundo, com Buda, o hindu, com Sócrates, o grego, com Jesus de Nazaré, cada um a seu tempo, e depois, como Jesus anunciou, o Espiritismo, que ficaria conosco sem ser um, apenas um, mas vários benfeitores durante todo o tempo, até o final dos tempos. Então, quando os termos, as coisas que Moisés, por exemplo, dizia que era dele como legislador, mas tinha que dizer que foi ditado por Deus, fora daqueles 10 mandamentos, porque tinha que pela força de Deus, senão eles não respeitariam. Então são muitas coisas que estão na Bíblia que nós podemos discutir, podemos discordar. Tem coisas que no Livro dos Espíritos nós podemos discordar. Claro, nós já temos mais de 160 anos das escrituras codificadas por Allan Kardec. O tempo muda, o entendimento chega melhor para a gente. Mas como eu disse desde o início do programa, infelizmente o tempo é curto e a gente sente uma alegria muito grande, uma satisfação de falar de ciência, filosofia e religião, poder levar um pouco de entendimento a você que para nos ouvir. Que Jesus abençoe a todos nós
que acalente os nossos corações, que nos fortaleça. Votos de muita paz. Muita paz.